A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos amados irmãos da nossa congregação, a paz do Senhor a todos vocês que participam juntamente conosco, mais uma vez, mais uma oportunidade, mais um privilégio de estarmos refletindo e aprendendo a palavra do Senhor. Graças a Deus pela chuva que cai na nossa cidade, graças a Deus pelas bênçãos a nós derramadas, graças a Deus pelo pão que não faltou na nossa mesa, graças a Deus pela família, graças a Deus por toda sorte de bênçãos, a mim e a ti concedida. Hoje é uma tarde de agradecimento, hoje é tarde de nós refletirmos mais uma vez, tamanho da bondade do Senhor, mesmo em meio a tantas coisas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem nos abençoado de maneira que não temos palavra nem para agradecer, nem explicar o tamanho da bondade do nosso Deus. Eu quero te convidar, você que já está participando comigo, irmã Emília, Saraiva, Deus te abençoe, minha querida, Pai Senhor, um abraço no nosso querido irmão Hélio, irmão Maurício, Deus te abençoe, meu amado, irmã Neide Freitas, Deus te abençoe. Todos os nossos amados irmãos, participe conosco. Eu quero que você, se caso for possível, você pegue aí a sua Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 10. Esse é o texto que nós iremos aprender um pouco, trazer uma palavra para os nossos corações. Acompanhe comigo, nós vamos ler. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora esse o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse é o texto no qual nós iremos aprender um pouco nessa tarde. Esse é o texto na qual nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida prática, podemos tirar muitas lições para a nossa vida espiritual. Afinal, se trata da palavra do Senhor, palavra essa que para muitos não é a palavra de Deus, mas para nós sempre foi e sempre será a palavra do Senhor, palavra viva, palavra eficaz, palavra penetrante, palavra cortante. O livro do Êxodo, queridos, ele vai tratar sobre, o nome já diz, Êxodo, os irmãos lembram que não perder essa aula de geografia, Êxodo significa saída, e agora nós encontramos no livro do Gênesis, Deus preparando um povo, Deus escolhendo um povo, e no livro do Êxodo nós encontramos Deus libertando esse povo. E agora, queridos, Deus vai
escolher um homem chamado Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés desde a nossa tenra infância. Moisés, no qual o nome significa tirado das águas. E agora, se os irmãos lembram, nós falamos ontem na outra reflexão, falamos um pouco sobre Moisés, e hoje nós vamos repetir e falar algumas lições que podemos trazer daqui. Êxodo capítulo número 3, nós apenas lembrando, quando nós olhamos os últimos capítulos, até o capítulo 50 do livro do Gênesis, você lembra que o povo de Deus desce ao Egito, aproximadamente 70 e poucas pessoas, e a Bíblia vai dizer que o faraó, aquele faraó que exaltou a José, ele havia morrido, e agora levanta-se outro faraó que não conheceu, ou seja, que não considerou nenhuma das obras do nosso amigo José. E agora o povo de Deus passa a ser escravo. O povo de Deus passa a ser escravizado, perseguido, maltratado. Todos nós já sabemos dessa história. E agora Deus ele vai trazer a memória, Deus vai falar com Moisés de uma maneira espetacular, de uma maneira esplêndida. Eu quero que você acompanhe comigo novamente o versículo de número 1, do capítulo 3. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Vamos apenas lembrar aqui o seguinte, queridos, nós falamos isso na aula passada, na live passada. Os irmãos lembram que Moisés agora ele sai do palácio, Moisés ele foge para o deserto. Ali no deserto de Midian, os irmãos lembram que a origem desse povo de Midian era um dos filhos de Abraão também. Quando Abraão, Sara, ele morre, Abraão casa-se com Ketura, outra mulher, e tem mais filhos, e desses filhos surge Midian ou os midianitas, né? E lá no deserto de Midian, nós encontramos Moisés agora, e deixa bem claro o seguinte: E apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Nós encontramos agora um Moisés que deixa de ser o forte candidato a governador do Egito, a imperador do Egito, um Moisés agora da elite, o Moisés do palácio, o Moisés de roupas finas, o Moisés de roupas caras, o Moisés de roupas chiques, podemos dizer assim, o Moisés no meio dos doutores, o Moisés no meio do conhecimento, da ciência até então. E agora você vai encontrar o Moisés, sabe aonde? Lá no deserto. E agora ele não estava mais estudando nenhuma dessas ciências, ele estava agora, deixa bem claro, ele adquire uma família, ele casa-se com uma mulher chamada Zípora, e tem o seu sogro chamado Jetro, não é assim? E agora ele pega esse rebanho e vai para atrás do deserto, perto do monte. E nós falamos ontem, vou apenas só lembrar aqui, que o nosso amigo Moisés, ele passa agora 40 anos da sua vida cuidando de animais. E parece-me que, quando nós olhamos assim, parece-me que o chamado de Moisés havia ido para o espaço. E é isso que eu quero falar nessa tarde. Parece-me que o que Deus havia preparado para Moisés tinha se perdido no percurso lá do Egito até a terra de Midian. Parece que os sonhos de Moisés, o plano que Deus havia arquitetado, preparado para Moisés, humanamente você olhando aqui, pensa o seguinte: acabou tudo. Agora ele está exercendo uma função que ele talvez não imaginasse que iria exercer, cuidar de ovelhas. Mas aí, queridos, Deus ele é especialista em nos colocar em situações que nós não esperávamos ou não esperamos. Nós não esperávamos estarmos em casa impedidos de louvar ao Senhor das nossas igrejas, mas isso foi permissão de Deus. Se você olhar, meus queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas se prepararam para ir a uma oração no templo. E aconteceu que, ao invés de eles ir para a oração, eles foram para a prisão. O culto que eles haviam marcado para louvar a Deus no templo, eles foram louvar a Deus lá na prisão. Vou até exagerar um pouquinho aqui, quem sabe que aqueles louvores, que a Bíblia não diz que louvores é que eles cantavam,
com certeza era hino abençoado. A Bíblia não diz que louvor era, mas quem sabe eles louvavam, e esses louvores que eles haviam já preparado para cantar no templo, só que eles estavam cantando na prisão. Ou seja, Deus, ele é especialista em nos surpreender. Quem sabe Moisés pensava o seguinte: o meu chamado não é cuidar de ovelhas, e agora eu estou cuidando de ovelhas. E às vezes nós estamos desempenhando algum papel na igreja, e nós estamos achando o seguinte: olha, esse chamado não é para mim, eu não fui chamado para isso, mas é Deus te preparando, é Deus nos preparando. Então, se você está realizando uma obra, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que se você está realizando um trabalho na sua igreja, no seu ministério, e você está realizando e achando que você não, esse trabalho não é meu, mesmo que não seja seu, faça, é Deus te preparando. Sabe por quê? Porque nós vamos encontrar Moisés no deserto, e quando Moisés recebe o chamado que vai tirar o povo do Egito, quem conheceu o deserto? Mesmo a Bíblia dizendo que, havendo um guia, Moisés conhecia aquele território. Então foi por isso que Deus permitiu que Moisés passasse pelo deserto, para que ele conhecesse o caminho, para ele ter experiência. Como é que ele iria guiar um povo se ele não saberia para onde ele iria? E a lição que nós aprendemos é o seguinte: Deus, ele nos coloca para realizarmos algumas coisas e às vezes nós achamos que não é para nós. Às vezes você tem um excelente vocabulário, você tem uma excelente dicção, você tem uma excelente oratória, você é um ótimo pregador, você é um exímio orador. Aí você está na igreja, meu querido, e não surgem oportunidades, e não literalmente, mas parece que está com 40 anos que você já realiza a mesma coisa, e você passa e começa a pensar o seguinte: olha, o meu chamado não é esse, por que eu estou fazendo isso? É Deus te preparando, querido, é Deus preparando você justamente para quando for mais na frente, você está apto para vencer as lutas, porque você já está caliçado, você já está preparado, você já está abençoado. Queridos, se nós pararmos para observar o que é que Deus faz conosco, Ele nos prepara nas guerras menores para vencer as maiores. Se você parar para observar, o nosso amigo Josué, ele agora vai tomar Jericó, ele vai invadir Jericó, mas para ele invadir Jericó, antes ele precisou passar pelo Rio Jordão. E antes dele passar pelo Rio Jordão, ele precisou enfrentar coisas que as pessoas não imaginavam. Ele enfrentou a idolatria, muitos idolatraram, ele permaneceu fiel. Ele enfrentou a murmuração, muitos murmuraram, ele permaneceu fiel. Muitos desistiram e ele não desistiu. A lição que nós aprendemos é: guarde aí no seu coração. A primeira lição da sarça ardente é que nós guardemos no nosso coração. Nós estamos em uma situação que nós achamos até um pouco, até, digamos assim, vergonhoso. Não, essa função não é para mim. Não fique assim, querido. O nosso amigo Moisés, ele precisou primeiro aprender a cuidar de ovelhas, precisou primeiro conhecer o terreno, precisou primeiro estar sós com Deus, que é aquilo que nós falamos na live ontem. Foi preciso estar sós com Deus, ter um particular com Deus. Foi preciso Deus tirá-lo do conforto para trazê-lo para o deserto, e é isso que Deus faz conosco, e é isso que Deus está fazendo com a igreja brasileira, a igreja cearense, a igreja de Fortaleza. Está tirando do conforto, embora eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus que trabalham com afinco dia e noite pela obra do Senhor, mas Deus está nos tirando do comodismo e nos levou para o deserto. Nós estamos no deserto, querido, é justamente para isso. É Deus preparando para que nós venhamos realizar funções mais importantes, ou mais específicas, ou mais difíceis ainda a serem realizadas na obra do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos da sarça ardente é que Moisés, irmãos, ele estava no deserto. O que me chama a atenção, estou sendo um pouco repetitivo, mas se você parar para observar, a diferença é grande de palácio para deserto. A diferença é grande de local de riqueza para lugar de escassez. A diferença é grande de um príncipe para um pastor. A diferença é grande de um homem que ia reger a nação para um homem que ia cuidar de gado, de ovelha, o rebanho. A diferença é muito grande, e Deus agora permite que isso aconteça para trabalhar no coração de Moisés. E quem sabe, eu estou dizendo isso porque eu não conheço o teu coração, quem sabe você está passando por um momento como esse. Talvez você esteja se sentindo no deserto, achando que o trabalho que você está realizando, ele não é de importância nenhuma. Querido, eu quero te dizer, os trabalhos na casa do Senhor, todos são importantes. A única questão é porque vivemos um evangelho narcisista, em que as pessoas fazem questão de adorar o próprio eu. As pessoas, se não forem diante das câmeras, se não forem diante dos púlpitos, dos microfones,
Muitos adoecem, acham que só tem função. Não, irmão, nós fazemos a obra do Senhor quando você dobra os seus joelhos em silêncio, você ora por alguém que está enfermo, você ora pela sua família, você ora pela nação. Quando você dá um copo de água a um sedento, quando você alimenta um faminto, quando de coração você entrega uma cesta básica a alguém e aquela pessoa é alimentada, você está fazendo a obra do Senhor. Não é obrigado a receber aplausos, não é obrigado de maneira nenhuma um tapete vermelho. Vamos tirar essa ideia do nosso coração, de muitos que estão pregando aí, ganhando ibope, dizer que você vai ser aplaudido, você vai ser reconhecido, as pessoas vão te elogiar, te admirar. Não foi para isso que nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. E como eu falei ontem, às vezes Deus nos chama na sua obra para sermos um personagem, às vezes para ser só um coadjuvante e às vezes para ser só um figurante. Ou seja, quer seja um personagem, quer seja um figurante, um coadjuvante, qualquer um dos três, todos nós fazemos parte do script, todos nós estamos no script, todos nós fazemos parte da mesma história. Então não fique triste se você ora, ninguém vê, ninguém não. Às vezes achamos isso, mas Deus vê. Então estamos fazendo a obra do Senhor e às vezes nós queremos fazer obras maiores. Como se nós não passarmos pelas primeiras? Como é que nós queremos ser um grande pregador se nós não sentarmos no banco, sermos humildes para nos sentarmos nos bancos dos cultos de ensino e aprendermos da palavra do Senhor? Como poderemos, querido, sermos excelentes pregadores se nós não conhecemos nem a Bíblia na qual nós pregamos? Então Deus, Ele nos prepara nas coisas que aparentemente para o homem se torna pequena, mas para nós é um grande ensinamento. Então a lição que nós aprendemos da sarça ardente, a primeira é: Deus te prepara nas pequenas coisas para te fortalecer, a te ensinar a você enfrentar maiores desafios, tá certo assim? A segunda lição é: Deus, Ele nos deixa só, Ele permite que nós estejamos só e no deserto. Deus nos tira do conforto, sabe para quê? Para nos mostrar o seu caminho. Então nós encontramos agora um Moisés, eu vou repetir aqui que eu falei na live passada, muitos estudiosos, principalmente se você procurar um livro chamado de Stanley Ellis, vai falar sobre o Antigo Testamento, tá certo? Depois vocês procuram esse livro. Se não me falha a memória, foi ele que falou o seguinte, que Moisés passou 40 anos achando que era alguém. Moisés passou 40 anos pensando que não era ninguém, e Moisés passou mais 40 anos cuidando de alguém. Então essa frase já se tornou até frase de efeito, já se tornou até jargão, mas me chama muita atenção isso, querido. Então agora nosso amigo Moisés, ele vai para o deserto, no silêncio do deserto, na temperatura do deserto, no vento, no ambiente do deserto é que Deus prepara Moisés, no ambiente do deserto é que Deus, no silêncio. É tanto que você vê que Moisés agora vai sentir dificuldade de se comunicar. Moisés agora não vai ter mais a mesma facilidade e habilidade de se expressar, porque Moisés agora ele não vai escutar mais nenhuma voz humana. Os irmãos sabem disso, a psicologia ensina isso, a antropologia ensina isso, que quando o homem ele não tem muito contato com os outros da mesma espécie, ou seja, ele se considera como animal e eu não, mas se referindo ao homem, se ele está ali isolado, ele não escuta a voz de outro, ele tem dificuldade de se comunicar. E agora Moisés ele vai adquirir essa dificuldade devido aos seus 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Mas aí, queridos, num dia especial, num dia diferente, como que talvez seria mais um dia como qualquer outro, começa a narrar essa história. Nesse caso, o próprio Moisés, ele vai narrar a sua história. Ele começa no capítulo 3, acompanhe comigo, ele vai dizer assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que para nós cuidarmos das pessoas lá fora, nós precisamos primeiro cuidar daquilo que é nosso, da nossa família. Nós encontramos aqui um trabalho familiar. Moisés não estava cuidando, Moisés não era empregado, Moisés aqui não era de carteira assinada. Moisés aqui, a Bíblia deixa bem claro, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, é um trabalho familiar. E a terceira lição que nós aprendemos aqui, que antes de eu e você querermos pregar para o mundo, preguemos para casa. Antes que nós queiramos pregar para milhões de pessoas, vamos pregar para os 2 ou 3 da nossa casa. Antes de nós sermos sacerdotes na igreja, nós precisamos aprender que eu e você precisamos começar de casa. É tanto que você observar isso, depois que Moisés sai, ele não leva a sua família. Depois é que o seu próprio sogro se encontra com ele e devolve a ele, entrega na mão dele, assim no modo de falar.
entrega os cuidados dele à sua filha, até então esposa de Moisés, e o seu filho, ou seja, ensinando a Moisés que Moisés, para ser um grande líder, ele precisa começar em casa. Então Moisés passa pela sarça, e a terceira lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que Moisés cuidava do rebanho, do seu sogro. Moisés trabalhava primeiro em casa, e às vezes nós encontramos muitas pessoas, meus amados, que são ótimos, excelentes, exímios pregadores, mas infelizmente, ou muitos pastores, ou muitos líderes religiosos têm uma excelente fama, glória a Deus por isso, que Deus abençoe mais e mais, mas às vezes o nosso lar é fracassado, porque às vezes nós fazemos, ou às vezes nós imitamos um homem chamado Naamã, que era poderoso por fora e doente por dentro, era forte lá fora e frágil em casa, era potente, imponente, porém doente. E nós encontramos isso em muitas pessoas, que Deus nos guarde disso. A lição que nós aprendemos aqui da sarça ardente, querido, é que nós, eu e você, precisamos cuidar da primeira missão, que é a nossa casa. O primeiro a ouvir as nossas palavras são os nossos, o esposo é a esposa, o filho, de acordo com a condição. Então, às vezes, nem com palavras eles escutam. E às vezes a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Ou seja, eu costumo dizer que para os de fora nós pregamos com palavra, para os de dentro nós pregamos em silêncio, sem palavras. Ou seja, alguém olhe para você e diga: olha, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pastor igual ao meu pai, eu quero ser uma mulher de Deus igual a minha mãe, eu quero ser uma pregadora, uma pastora, como queira, tá certo? Então nós, continuando lendo aqui, no versículo de número 2, a Bíblia diz assim: e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E às vezes nós encontramos muitos críticos. É claro que muitas pessoas levaram os pentecostais na brincadeira, os próprios pentecostais, sem ter entendimento, deixaram ser zombados, escarnecidos, mas eu continuo acreditando ainda que o nosso Deus é um Deus de fogo. Muitos acham que o fogo é só para consumir. Não, o fogo é para purificar. E nós encontramos, se existia uma pessoa mais especialista de fogo, é o nosso próprio Deus. Então que apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Há outras lições que nós começamos a aprender, querido. Quando a sarça começa a arder, nós tiramos muitas lições daí. A quarta lição que eu quero que você guarde no seu coração, e nós vemos aqui, é o seguinte: o nosso amigo Moisés havia cometido um crime. Os irmãos lembram? Moisés havia sido chamado para tirar o povo do Egito. Já ardia no coração de Moisés o desejo de ser um libertador. Só que Moisés agora ele vai agir por conta própria. Moisés agora não vai esperar o tempo de Deus. Moisés agora vai tomar suas atitudes. Moisés vai usar as próprias mãos. Sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos sabem, um crime e um desastre na vida de Moisés. E muitos irmãos já cometeram, abre aspas, crimes e sofreram, abre aspas, alguns desastres no seu ministério, é porque eles não esperam o tempo de Deus. Ele deixou a emoção falar mais alto do que a razão. O seu patriotismo falou mais alto do que a ordem de Deus. E nós estamos vivendo num momento, querido, que nós precisamos pedir a graça de Deus. Não deixemos que o nosso patriotismo, precisamos ser patriotas sim, mas que não fujamos da razão. Moisés fugiu da razão e cometeu um crime. E nós estamos vendo isso, irmãos. As pessoas, claro que nós precisamos defender a nossa pátria, mas hoje nós vemos as pessoas exagerando, arranjando inimigo, dizendo nome feios, palavrões, bloqueando nas redes sociais, uma verdadeira briga, uma verdadeira condena, uma verdadeira situação ruim por causa disso. Moisés, ele sofreu isso, porque ele viu, então, o seu compatriota, o seu patrício, sendo surrado, e ele vai agora e vai defender aquele rapaz, e ele comete um crime, mata o egípcio e o enterra na areia. E ele enterrando na areia ali, praticamente ele estava enterrando o seu chamado, estava enterrando a sua missão, e enterrando aquilo que Deus havia prometido para ele. E agora ele foge das suas lutas, ele foge da sua culpa, ele foge da sua consciência quando é descoberto o crime, e agora ele foge para o deserto. E lá no deserto, irmãos, a quarta lição que eu aprendo com isso é que quando a sarça começou a arder, o que me chama a atenção é que a sarça estava ardendo, e nós aprendemos que com essa sarça, Moisés vendo aquilo, e Deus agora chama Moisés, Deus diz: olha Moisés, tu vai tirar o meu povo do Egito. E a quarta lição que nós aprendemos aqui, irmãos, e que me chama a atenção, anote aí,
é que essa sarça estava ardendo no coração de Moisés, trazendo ele à tona aquilo que ele havia feito no passado, porque para ele resolver fazer a obra de Deus, foi preciso Deus o colocá-lo nessa situação, foi preciso a sarça arder, foi preciso ele ver algo sobrenatural de Deus. Para quê? Para que ele viesse a entender. E às vezes muitos estão presos ao passado, muitos ainda estão presos a alguns erros que cometeram, muitos ainda estão presos a algumas atitudes errôneas ou infantis que tomaram e enterraram o seu ministério e fugiram para o deserto. Ei, não fuja para o deserto mais não. A sarça está ardendo. O que Deus está nos ensinando é o seguinte: se você se arrependeu, erga-te, levante a cabeça. Se você se arrependeu, o Senhor já te perdoou. A Bíblia diz agora que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não deixe os erros do passado apagarem o seu chamado ou enterrarem o seu chamado. Não deixe o seu chamado, querido, morrer por causa de um erro que você cometeu. Quem é que não comete erro? Todos nós cometemos. Mas quando Deus tem um chamado na vida do homem, meu querido, Deus ele se apresenta de maneira espetacular, de maneira diferente. E se você observar aqui, nesse dia foi um dia especial, nesse dia foi um dia ímpar, nesse dia foi um dia singular, irmão. Esse dia foi um dia no qual ele foi importante na vida de Moisés. A outra lição que nós aprendemos, querido, com a sarça ardendo, é que agora essa sarça ardeu e começou a despertar o chamado de Moisés. Moisés agora começou a lembrar, Moisés agora começou a entender que o chamado que Deus tinha para ele não era cuidar de ovelhas somente, viver a vida agora cuidando dessas ovelhas. Ou seja, Deus tinha preparado algo maior para o nosso amigo Moisés. E a lição que nós aprendemos, querido, é que quando a sarça começar a arder, eu não sei se você está entendendo onde que eu quero chegar, eu não sei se a sarça ela está ardendo no teu coração, eu não sei se a sarça está ardendo para você, mas essa sarça começou a arder e Moisés, quando viu aquilo, e a Bíblia diz assim: Moisés disse, agora me virarei, versículo 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Já pensou, irmão, você sabe disso, um arbusto sequíssimo, colocando fogo, rapidamente ele se consome. E aqui o que me chamou a atenção de Moisés não foi somente o fogo. O que chamou a atenção de Moisés não foi somente a sarça encandecer, não. O que chamou a atenção de Moisés foi porque a sarça ardia e não se consumia. Agora Moisés ele vai dizer o seguinte: e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima, e vendo o Senhor que virara para ver, bradou Deus do céu, Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Foi no meio de um evento tão especial, que Moisés ele disse, eis-me aqui. E que nós, e que você e que eu estejamos dispostos a ouvirmos o chamado de Deus em meio à sarça. E a outra lição que nós aprendemos aqui é que, talvez você já saiba, mas vou só lembrar, a sarça ardia, mas não se consumia. Se você olhar, irmãos, 430 anos aproximadamente, do povo ardendo, de um povo que estava ardendo na escravidão, na idolatria, estava ardendo na perseguição, na tristeza, na amargura, mas esse povo não se consumia. Pelo contrário, esse povo ele progredia, ele crescia. O que me chama a atenção, da mesma forma, é a igreja. Às vezes Deus permite que a igreja vá para o fogo, porque quando Deus diz, através de Isaías, quando passares pelo fogo, tá certo? Eu esqueci essa passagem, você está me acompanhando, quiser mandar o versículo, eu te agradeço. Quando Deus disse assim, usando Isaías, quando passares pelo fogo, a chama não queimará em ti. E muitos só pregam, cantam, diz, se pelo fogo passares. Eu vou repetir, não é se, é quando. Porque se, eu posso passar ou não. E quando, mais cedo ou mais tarde eu vou passar. O que me chama a atenção é que aquele povo, juntamente com Moisés, estava ardendo, mas não estava consumido. Porque o fogo não era para consumir o povo, o fogo era para limpar e purificar. O que nós aprendemos é que nós passamos por luto e às vezes nós estamos com o nosso espírito, a nossa alma ardendo, se Senhor, estou ardendo com tanta luta, com tanta dificuldade, mas nós não somos consumidos, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que Ele nos coloca no fogo, não
para virar cinza, mas sim para sermos purificados. Purificados dos nossos erros, purificados. Irmão Inés, me prove isso. Eu vou te provar. Quando, capítulo de número 3, do livro de Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué estava ali com as vestes manchadas, e Satanás agora entra no meio do assunto para acusar o sumo sacerdote. Sabe o que é que o anjo vai dizer? Não é esse para mim um tição tirado do fogo? Se você observar, tição não é brasa e nem é cinza, é tição. Ou seja, é coisa que foi queimada, mas não foi destruída totalmente. Foi coisa que foi queimada, mudou de cor, mudou de aparência, mas não virou cinza. Tição, brasa, depois eu vou pregar sobre isso. Brasa é uma coisa, tição é outra, e cinza é outra. E Deus vai dizer assim, esse rapaz que eu estou tirando do fogo, ele não é uma brasa nem cinza, ele é um tição. Ou seja, é algo que eu deixei colocar no fogo para ser purificado, para ser mudado, para mudar de cor, para ser transformado. Da mesma forma, nós entendemos isso, sabe por quê? Porque o fogo de Deus é para nos purificar. Se você observar, querido, você vai caminhar comigo também, Isaías, no chamado do profeta, a Bíblia vai dizer assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os irmãos lembram dessa passagem. E abreviando aqui toda a história, a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando ele viu a gloriosa majestade de Deus, que ele disse, olha, e a casa, o seu séquito, ou seja, as suas vestes, as suas abas enchiam toda a casa, e a casa se tremeu e se encheu de fumaça, e eu disse, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E quando ele acabou de dizer isso, a Bíblia diz que um anjo veio com Atenais, foi no altar do Senhor e pegou uma brasa e tocou, sabe onde? Nos lábios de Isaías. Os irmãos lembram disso? Observe que Deus tocou naquilo que precisava ser tocado. Deus trabalhou naquilo que precisava ser trabalhado. O nosso amigo Isaías reclamou dos lábios e Deus tocou nos seus lábios. Ou seja, o fogo do Senhor é para nos purificar e nos corrigir. E eu continuo crendo nisso. Muitas pessoas só acham que o fogo de Deus é só para juízo. Não, não é só para juízo. É para nos purificar. E a Bíblia diz que às vezes nós faz uma comparação de eu e você sermos provados como ouro no fogo. E Moisés viu a sarça ardendo, e a sarça ardia, mas não se consumia. Ou seja, estava ardendo no fogo da tribulação, da provação, mas não se consumia. Sabe por quê? Porque Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa para Moisés, e ele vai dizer lá no versículo de número 6, e disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, ele está dizendo, eu vou cumprir aquilo que eu prometi aos teus pais. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó. E da mesma forma, querida, Jesus ele vai dizer, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu tenho certeza absoluta que o que nós estamos passando, essa fornalha que nós estamos enfrentando, essa sarça que está ardendo, quem sabe você não já chorou, disse, Senhor, quando é que eu vou poder voltar a me congregar? Senhor, quando é que eu vou poder voltar a louvar a Deus na igreja? Estou com saudade. Talvez isso esteja ardendo no teu coração, mas esse ardor não é para te queimar, para você virar cinza não, tá certo? Esse ardor é para nós virarmos tição, é para nós sermos mudados de cor, é para nós nos tirarmos, antes de nós virarmos cinza, Deus vai nos tirar, sabe por quê? Porque Deus prometeu uma igreja vitoriosa, e a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja comprada pelo sangue de Cristo, edificada na rocha que é Cristo, lavada pelo sangue do Cordeiro, a igreja comprada com o sangue de Cristo, ela não vai ficar no meio da sarça, ela não vai somente arder, ela vai ser tirada e vai ser abençoada, porque a igreja do Senhor ela é vitoriosa. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus disse que as portas do inferno, ou seja, a morte, não vai deter, nunca deteve, nunca conseguiu, e agora que não vai conseguir. Ei, meu amado, talvez você esteja passando pela sarça, e a sarça ardia. Essa lição é grande, irmãos, na sarça ardente. Moisés, ele teve muitas lições, ele vai dizer assim, Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Por que é uma grande visão? Porque um arbusto pegar fogo era comum. Alguns têm muitas teorias diferentes, mas em meio a uma alta temperatura, qualquer reflexo pode... Observe que a maioria dos incêndios não é proposital. Muitos incêndios em terra seca é por causa de alguma coisa, algum fenômeno parecido com esse. Então Moisés, com certeza, tinha costume de ver muitas as sarças pegando fogo.
agora pegar fogo e não se consumir, ele vai dizer que é uma grande visão. Ou seja, no meio do deserto, Deus nos dá uma grande visão. No meio da solidão, Deus nos dá uma grande visão. No meio do deserto, Deus nos faz coisas extraordinárias. Irmã Inés me prove isso. Lembra do homem chamado Jacó, fugindo da sua família, e no meio do deserto, lá em Betel, ele pega, sabe o que? Uma pedra, coloca debaixo da cabeça e faz como travesseiro e dorme. E quando ele dorme, ele começa a sonhar e vê os céus abertos. Olha aí, irmãos, você não vê o nosso amigo Jacó vendo os céus abertos na casa do seu pai, no conforto, abre aspas, no conforto, no carinho, no aconchego, no calor, no amor da sua família. Você vai encontrar o nosso amigo Jacó vendo os céus abertos, sabe onde? Lá no deserto, com abre aspas, uma macia pedra na sua cabeça. E às vezes Deus permite que no deserto nós vejamos coisas extraordinárias e sobrenaturais, grandes coisas. E o que nós encontramos aqui é que Moisés disse assim: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Coisas que o Senhor leva, e eu vou repetir aqui aquilo que muitos pregadores já pregam. Eu vou repetir para você que não é pecado nenhum. Você não vê o nosso amigo Moisés tendo tanta comunhão com Deus lá no palácio, o tanto quanto ele estava tendo no deserto. Nós não vemos nenhum relato de Deus falando assim de maneira tão poderosa, tão gloriosa, tão extraordinária como Moisés, da mesma forma que ele fala lá no deserto, né? Em meio à solidão, em meio ao, abre aspas, ao desespero, em meio ao marasmo, vamos usar até esse termo, em meio naquela rotina e achar que tudo ia acabar ali. Mas não, Deus tem algo sobrenatural, Deus ele nos surpreende. Se você crê, querido, Deus vai também nos surpreender. Deus ele vai deixar que nós vejamos a sarça, que nós enxerguemos coisas grandes, para o Senhor nos dar grandes experiências. E o que me chama a atenção aqui é o versículo número 4. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, ou seja, e o Senhor vendo que o nosso amigo Moisés havia entendido que ali era algo sobrenatural, Deus vendo que Moisés havia entendido o recado, recebido o chamado, que Moisés havia sido chamado a atenção por aquele episódio, ele vai dizer o seguinte: e vendo o Senhor que virara para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça. Olha aí, onde foi que surgiu a voz de Deus? Do meio do fogo, do meio da sarça, do meio do sobrenatural. E do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E sabe qual foi a resposta? Eis-me aqui. E a pergunta é: nós estamos prontos, dispostos a dizer eis-me aqui, em meio à sarça, em meio ao ardor das provações? Ou só vamos dizer eis-me aqui quando a conta bancária está gorda, quando a saúde é de ferro, quando as portas estão abertas, quando as portas do templo estão abertas, quando você está tudo bem contigo, que não falta aparentemente nada? Ou possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, mesmo com as portas fechadas? Possamos dizer eis-me aqui, mesmo quando os muros não foram derrubados, mesmo quando o mar ainda não se abriu? Possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, mesmo em meio a tudo, possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Esse eis-me aqui, irmãos, nos traz muitos ensinamentos. Esse eis-me aqui é Moisés deixando o seu passado para trás, é Moisés esquecendo, como o apóstolo Paulo, as coisas que para trás ficaram, e sigamos em frente. E esse eis-me aqui é dizendo: Senhor, eu quero uma nova chance. Senhor, tu vai mudar o quadro da minha história. Quando Moisés diz: Senhor, eis-me aqui, o que eu trago para nós, diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto, ou seja, tu vai mudar a minha história, esse encontro aqui vai ser um marco na minha vida. Ou seja, até antes da sarça eu era uma coisa, agora depois da sarça eu sou outra. E Deus vai dizer o seguinte: vendo que Moisés se virava para lá, ou seja, que Moisés entendera o que Deus estava falando, Deus disse, Deus bradou, Deus falou alto. O bradou é falar em alta voz, é falar com autoridade, é falar de forma poderosa. E quem sabe Deus não está bradando faz tempo nos nossos corações, nós não estamos entendendo. E se Deus está bradando, a nossa resposta é dizer: Senhor, eis-me aqui. E observe que Deus chama duas vezes pelo seu nome: Moisés, Moisés. Observe, querido, o versículo de número 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aí a outra lição que nós aprendemos aqui é que pessoas querem se aproximar, querem ter intimidade com Deus, se aproximarem de Deus de qualquer forma. O que me chama a atenção é que muitos confundem amizade com liberdade.
Muitas pessoas que acham que tem intimidade com o Senhor é faltar com respeito com Ele, é exigir dele uma coisa que nós não temos direito algum, é exigir achando que nós somos alguma coisa. Pessoas que confundem amizade com liberdade e diz: ah, Senhor, eu determino, eu exijo, eu decreto, eu sou o teu filho, eu sou isso, eu sou aquilo. De forma nenhuma. Isso é confundir amizade com liberdade. Eu lembrava de meu pai e dos ensinamentos dele, que ele dizia: meu filho, não quero que tenha medo de mim não, só quero que me respeite. E as pessoas confundem amizade com liberdade. E Moisés aqui se empolgou-se tanto que, quando se aproximou-se, Deus disse: epa, não te chegue para cá, espera aí um pouquinho, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Ou seja, para se aproximar de mim, precisa se livrar de alguma coisa. Para me buscar, precisa renunciar a uma coisa. Esse ensinamento que Deus está nos dando aqui, para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos negarmos alguma coisa. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga, disse Jesus. E Deus vai dizer: epa, tira a sandália dos teus pés. E observe que isso se repetiu com Josué. Isso se repetiu, não foi com Josué, quase da mesma forma, quando o anjo do Senhor mandou que ele tirasse o sapato dos pés. Versículo de número 6, Deus vai dizer assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ei, querido, não fugiu do controle de Deus tudo que está acontecendo. Não fugiu das mãos do Senhor Jesus nada do que está acontecendo. O Senhor, Ele não nos abandonou. Guarde isso no seu coração, não se desespere. Nada fugiu do controle de Deus. E Deus está dizendo: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o clamor. Ei, meus queridos, muitas pessoas criticam, mas eu não quero entrar por esse caminho. O Brasil começou a clamar, o clamor que o povo está fazendo de joelho, clamando ao Senhor nas ruas, alguns chorando. Tem gente sincera ali. E quem sou eu para dizer se Deus vai responder ou não? Deus tem escutado, irmão, o clamor do seu povo. E nenhuma das passagens bíblicas que nós encontramos o povo clamando com sinceridade, que Deus não responda. Sempre que você lê na Bíblia, quando há sinceridade, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele responde. Nunca como hoje se foi repetido tanto. Segunda Crônicas 7,14, que eu já estou dizendo, quem sabe você já está dizendo até no seu coração aí. E se você quiser acompanhar comigo, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse versículo, irmãos, nunca como hoje, não é? Porque a palavra de Deus é viva, ela não envelhece, mas hoje se tornou tão real como o jornal de hoje e o jornal de amanhã. Ei, queridos, e disse Deus: eu sou o Deus de Abraão. Ele não disse: eu era o Deus de Abraão, eu sou. E o próprio Jesus vai dizer assim: eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. E Moisés, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Versículo 8: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir aquela terra, uma terra boa. Olha aí, queridos. Aí ele vai dizer: uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E lembrei-me de um grande pregador, que ele fez um trocadilho aqui de palavra, e ele disse que era tanto eu, eteu, amorreu, eveu e ferezeu e jebuseu. E me chamou a atenção de uma forma bem descontraída. Ele disse o seguinte: que para Deus nos abençoar, nós precisamos abandonar e vencer o eu. Eu achei até interessante isso, tá certo? E ele vai dizer assim, versículo 9: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Eis que o clamor de Israel chegou até a mim. Eis que o clamor da igreja tem chegado até o Senhor. Ele vai entrar com providência, eu creio. Você crê? Você que está me escutando? Você pode digitar amém aí? Por isso, você crê no que o Senhor ele tem visto? E a última lição que eu trago para nós, a lição da sarça ardente, é que Moisés nunca mais foi o mesmo depois que passou pela sarça. Você já parou para observar isso? Se você continuar lendo o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4, Deus agora vai mandar Moisés pegar a sua vara e jogar no chão, e ele vai se transformar em serpente.
Deus vai mandar Moisés colocar a mão no seu seio, quando ele puxa esta leprosa, depois Moisés coloca novamente e volta ao normal. Moisés tinha muito conhecimento de como é que era a feitiçaria lá no Egito, e Moisés tinha medo, e agora ele viu alguns milagres, alguns sinais que Deus tinha mostrado a ele. Era Deus mostrando, irmãos, que quando aquela vara se torna em serpente, parece simples, passa até desapercebido, mas se você observar, era Deus mostrando: Moisés, sou eu que controlo a natureza, sou eu que mando na natureza. Se você observar, querido, você vai ver Moisés colocando a mão no seio, voltando leproso, depois voltando normal. É Deus dizendo: sou eu que controlo o homem, sou eu que dou a vida e quem tiro, sou eu quem curo, sou eu quem saro, sou eu quem mato, sou eu quem ergo, sou eu quem levanto. É Deus dizendo o seguinte: nada fugiu do meu controle. Moisés, não tenha medo. E Moisés agora ele vai, irmãos, colocar a última objeção. Moisés vai dizer: Senhor, eu sou pesado em língua. Moisés vai dizer assim: Senhor, eu não sei me expressar de forma conveniente, eu não sei falar, Senhor, eu perdi a minha habilidade, eu não tenho mais a habilidade de falar em público, porque eu passei 40 anos, era isso que Moisés estava dizendo, eu passei 40 anos cuidando de ovelha, eu não tenho mais a minha locução, eu não tenho mais a minha voz normal como era, eu tenho um problema na fala. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Deus vai dizer o seguinte: Moisés, em outras palavras, Moisés, não bote boneco não, Moisés, não desista, Moisés, não invente coisa não, foi eu quem criei o homem, quem criou o homem não foi eu, vai. E Deus é tão misericordioso que ainda chama o seu irmão, o irmão de Moisés, chamado Arão, e Deus agora vai usá-lo e diz: olha, leve esse homem, ele vai falar por ti. Ou seja, Moisés, querendo ou não, nunca mais ele foi mais o mesmo, depois que ele passou pela sarça. Depois que a sarça ardeu também, querido, o seu chamado, e você também nunca mais foi o mesmo. Depois que você aceitou Jesus, nunca mais você foi a mesma pessoa e nunca mais será. Depois que você aceitou Jesus, eu tenho certeza que você já mudou muita coisa, ou seja, que o Espírito Santo já mudou em mim e você muitas coisas. Nós nunca mais seremos os mesmos depois que nós tivemos um encontro com Cristo. Moisés nunca mais foi o mesmo. O que me chama a atenção aqui, irmãos, que Moisés, depois que ele passou pela sarça, observe, o primeiro milagre que ele presenciou foi a sarça arder e não se consumir. Mas depois disso, numere comigo aqui, se eu esquecer de algum, me lembre quantos milagres Deus presenciou. Moisés presenciou o seu próprio cajado se tornar em cobre e voltar ao normal. Moisés presenciou a sua mão ficar leprosa e voltar ao normal. Moisés presenciou tocar na rocha e a rocha da água. Moisés presenciou lançar uma árvore num monte de água ou num reservatório de água amarga e se tornar doce. Moisés presenciou, meu querido, o pão caindo no orvalho, o maná vindo do céu. Moisés presenciou as cordonizes. Moisés presenciou, meus queridos, tantas coisas maravilhosas, tantos milagres foram presenciados por Moisés, mas tudo isso foi depois que ele passou pela sarça. Todos esses milagres não foram antes da sarça, foram depois. Quantos milagres Moisés presenciou? Mesmo ele ter ferido a rocha deu água. Ele tocar no mar com o cajado e o mar se abrir, é milagre. Se você enumerar, muitos aqui até esqueci, são muitos, mas quantos milagres ele presenciou depois que ele passou pela sarça? Eu quero te dizer, quantas coisas você já presenciou depois que você aceitou Jesus. Você já viu alguém sendo curado? Eu já vi. Você vê alguém sendo liberto? Eu já vi. Você já viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Eu já vi. Você já viu alguém sendo liberto dos vícios? Eu já vi. Você já viu tantas coisas maravilhosas, Deus convertendo, quebrando o coração de pedra, você já viu milhares de pessoas chorando e adorando o nome do Senhor, eu já vi, você já viu também. Nós já vimos tantos milagres, ainda veremos mais ainda, porque nós passamos pela sarça, e é essas lições que eu quero trazer para ti nessa tarde. Você passou pela sarça, você deixa a sarça arder no seu coração. Se está ardendo, não é para te consumir, tá certo? Essa sarça está ardendo, sabe para quê? Essa sarça está ardendo para nos provar, para nos abençoar, para nos tirar do comodismo, para mostrarmos quem somos nós, para Deus mostrar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Entenda isso, meu querido, guarde isso no seu coração. Moisés nunca mais foi o mesmo depois que passou pela sarça. Moisés, passando pela sarça, teve intimidade com Deus. Moisés, passando pela sarça, mesmo meio à solidão,
ouviu Deus falar. Moisés, em meio à sarça, o seu chamado foi restaurado, o seu chamado foi revigorado, o seu chamado foi ressuscitado. Escute esse louvor. Ele tem ouvido a tua oração. Escute aí. E eu quero perguntar para você, como é que está o seu chamado? Ficou no passado? Não, querido, não deixe. Deus te chamou para realizar a obra dele. Mas não é do teu jeito, não é do teu jeito, é do jeito que Deus quer. Deus permitiu, está permitindo que você está realizando algo que você não imaginava realizar. Pastor, só o que sobrou para mim foi varrer a igreja. Varre. Pastor, o que sobrou para mim foi só cuidar das crianças. Que privilégio. Pastor, o que sobrou para mim foi só cuidar do portão, da portaria. Que maravilha recepcionar o rebanho de Deus. Que maravilha poder passar e pegar na mão de cada um. Que maravilha dar um sorriso de bem-vindo. Pastor, Deus me chamou somente para cuidar do dinheiro. Que coisa importante, é sinal que você é um homem de confiança. É sinal que você não é nenhum Judas da vida, você é um homem e mulher de Deus. É nas pequenas coisas, é no rebanho caseiro, é no rebanho familiar. Ou seja, se você está cuidando da família, você é um excelente pastor. Se você não deixa faltar o pão na mesa, você é um excelente pregador. Se você cuida do seu lar e você ama seus filhos, você é um excelente missionário. Você é um famoso missionário, famoso para Deus. Cuidemos primeiro, a sarça nos ensina isso. As lições que nós tiramos da sarça é que vamos cuidar primeiro de casa, depois pensarmos de fora. Amém, meus queridos? Irmão Maurício, Deus te abençoe, meu querido. Pastor Antônio Alves da Silva, que prazer, meu irmão, satisfação, viu? Uma honra. Você é meu mestre, viu? Tenho uma consideração. Irmão Josiel, Deus te abençoe, querido. Deus te guarde aí no hospital. Irmão Josiel, ele trabalha no hospital no HGF, no IJF, não é isso? Ele trabalha na área da saúde. Que o Senhor te guarde, meu querido. Irmão mestre Roberto Jorge, Deus te abençoe. Irmão Jimmy Santos, Deus te abençoe, meu querido. Miriam Moraes, irmão Hernando, que saudade, meu irmão. Irmão Marcilene Freitas, Deus te abençoe, minha querida. Pastor Augusto Rondinelli, Reverendo Rondinelli, Deus te abençoe, querido. Irmã Ivoneide Alexandre, irmã Ivane Fiuza, Deus te abençoe. Jorge Spiller, grande amigo, Deus te abençoe, querido. Irmão Francisco, Deus o abençoe. Irmão Robério, Deus te abençoe, meu amado. Todos os nossos amados irmãos, mais a irmã Adriana Cláudia, conferencista, pastor Almir Fernandes, a paz do Senhor, meu querido. Quando eu crescer, quero ter a voz igual do Senhor, viu? Deus te abençoe, meu amado. Israel, Deus te abençoe, Israel. Tu és uma bênção, viu? Zaqueu, Deus te abençoe, meu amado. Alexandre Souza, Sara Medeiros, Deus te abençoe, minha amada. Joberlano, tu és uma bênção, viu? Tem mais alguém que eu não vou esquecer? Irmão Emanuel de Souza, Deus te abençoe, meu amado. Mãe Daci. Se tem mais alguém aqui, Deus abençoe a vida de todos os nossos amados irmãos. Eu faço questão de responder um por um. É uma honra e uma satisfação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor guarde a tua vida. Se você está no deserto e vê a sarça ardendo, não fuja, corra para lá. Tenha um encontro com Deus. Que Deus vai mudar o teu chamado e a tua vida. Em nome de Jesus.